Bom dia, boa tarde ou até boa noite, depende da hora que vocês vão assistir o nosso programa. Estamos de volta com a Hora do Intervalo, o meu programa semanal, as nossas lives de todas as quartas-feiras à 13h. Eu tava morrendo de saudade de encontrar vocês e estou aqui para um novo programa cheio de novidades e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, um assunto que me fascina, que eu estudo há muito tempo e que eu quero compartilhar cada vez mais com vocês. Primeiro eu quero saber quem está aqui comigo, quem vai me dar um boa tarde, um bom dia, se vocês estão me escutando bem, porque agora tô chique com meu microfone, me contem se esse áudio tá bom para vocês. E me falem quem tá aí. Bom dia, Adri. Bom dia. Quem mais tá aqui comigo? Bom dia, Edênia. Saudade de vocês. Que bom a gente se encontrar. Bom dia, Paula. De Portugal direto pra cá. Bom dia, Natiele. Que bom. Ou boa tarde para quem não almoçou ainda. Ou para quem já almoçou, boa tarde. Oi, Kate. Oi, Nelson. Bom dia, Marcinha. Bom dia. Que bom ter vocês aqui comigo numa live muito especial. Me contem aí se meu áudio tá bom, estão me ouvindo bem? Contem aí pra mim. Minha experiência nova aqui, ó, de microfone. Boa tarde, Ana. Boa tarde, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Conta aí pra mim. Já vou falar tudo sobre a nossa live de hoje. É aquela live que tem que separar um caderninho. Tem que separar um caderninho, porque eu vou trazer muitas coisas que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Ah, que bom, que bom. Digo, ó, tô me achando olha aqui, ó, a Fátima Bernardes, tá? Com meu microfone, super discreto. Então, mas que legal, que bom. Esse é meu objetivo, que seja a melhor experiência, já que hoje nós vamos falar sobre experiência. Oi, Andresa, bem-vinda. Bom, eu quero trazer para vocês, é uma live como vocês, quem não me conhece, primeiro, eu me chamo Paula Leão, do Pilates na Escola, sou fisioterapeuta, eu trabalho dentro de escolas, tenho um estúdio, e o meu objetivo aqui já faz 2 anos que eu faço o programa A Hora do Intervalo, que surgiu na pandemia. Tá? O programa são lives semanais em que eu venho aqui compartilhar tudo aquilo que eu acredito para vocês, desde práticas de Pilates, já falamos sobre diversos assuntos, toda a parte de empreendedorismo, marketing, como que eu atuo com as crianças, como que eu trabalho dentro do estúdio. Então meu objetivo aqui é compartilhar. Então para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu tive que dar uma pausa, tive alguns problemas pessoais, uma perda familiar, que me desestruturou um pouquinho, mas agora eu tô de volta com força total para trazer muito conteúdo para vocês. E hoje a nossa live, ela vai falar sobre empreendedorismo. Por quê? Eu virei uma consumidora, devoradora de podcasts. Vocês escutam podcasts? É uma maneira para mim de um aprendizado rápido, em que eu posso ter contato com os melhores profissionais do mercado que disponibilizam conteúdos gratuitos com grandes insights, né, com ideias, dicas para o nosso dia a dia de trabalho. E eu tenho aprendido tanto que eu disse, como que eu não vou compartilhar com as pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho, que confiam no meu trabalho, tudo isso que eu tô aprendendo. E não é pouca coisa, é muita coisa legal. E como que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, de dentro de um estúdio de Pilates, para quem trabalha a domicílio, para quem trabalha em academia, para quem trabalha em escola, para quem trabalha com criança, para quem trabalha com idoso, adulto, enfim. A gente tem um negócio, né? A gente não é apenas professores de Pilates, nós não somos apenas instrutores ou só fisioterapeutas. Nós temos um negócio, mesmo quem atende individualmente. Você é a sua empresa e você tem que cuidar dela do início ao fim. E muitas pessoas não sabem como cuidar dessa empresa. E o empreendedorismo envolve isso, porque a gente vai ter esse retorno financeiro a partir do bom cuidado com a nossa empresa. E eu tenho estudado muito isso. E esse podcast que eu quero comentar para vocês, eu escutei, foi uma entrevista do Caio Carneiro
que é aquele autor daquele livro, não sei se vocês já ouviram falar, o Seja Foda, que é muito vendido, ele é um expert em vendas, o cara é the best, assim, na parte de como vender, e ele entrevistou a Gisele Paula. A Gisele Paula, ela é a cofundadora do Reclame Aqui. Quem aí... Vai me dizendo aí, quem aí usa o Reclame Aqui quando vai comprar alguma coisa? Vai ou comprar um curso, ou vai comprar de uma empresa? Quem aí dá uma olhadinha lá para ver se tem muita reclamação? Como é que o pessoal avalia? Já entraram lá no Reclame Aqui para ver a reputação de uma empresa? Pois é, então a Gisele, ela compartilhou muitos insights sobre o que as pessoas buscam dentro de uma empresa. E ela escreveu um livro chamado Cliente Feliz dá Lucro. E faz total sentido. E aí, eu escutando esse podcast, nossa, eu fui anotando aqui. Sabe aqueles que a gente pega e eu quero que vocês façam isso hoje. Peguem o caderninho de vocês, porque o meu tá aqui. E anotem aquilo que pode... Eu posso falar uma frase que pode mudar o dia de um cliente de vocês. Como foi o que aconteceu comigo. Eu fui escutando e eu tenho o hábito de escutar no carro. Então eu tô me deslocando e tô colocando. E às vezes eu falo... Esse podcast eu escutei 3 vezes, porque eu escutava e anotava, escutava e anotava. Ó, a Kátia usa, Ana usa o Reclame Aqui. Claro! Vou contar um pouquinho rapidamente da história do Reclame Aqui. E o que a Gisele fala sobre isso. Sobre o cliente feliz dá lucro. E nós, profissionais, lidamos com clientes... O dia todo, a gente lida com pessoas, né? Então, quando a gente lida com pessoas, a gente tem que pensar nessa experiência dessa pessoa que está com a gente do início ao fim. E muitas vezes a gente só pensa no início, que a gente quer conquistar o cliente, que ele entre, que chegue um aluno novo, lotar a tua agenda. Mas e tu tá cuidando de quem tá contigo? E aí que ela virou a minha chave para muitas coisas. Primeiro que o Reclame Aqui, gurias e guris, ele surgiu, não foi a Gisele que criou o Reclame Aqui. O Reclame Aqui surgiu há 20 anos atrás, olha que interessante. Quando o nome do proprietário, do fundador é Maurício, ele perdeu um voo indo para São Paulo e ele perdeu um grande negócio. E aí, ele era um desenvolvedor de sites e ele criou um site para reclamar da TAM, que nem era Latam ainda na época, era TAM. Ele criou um site e mandou para os amigos dele lá como uma reclamação do que tinha acontecido com ele, porque ele perdeu uma grande oportunidade de negócio. Bom, aquilo ficou em stand-by, não tinha esse nome de Reclame Aqui ainda. E mais tarde, o filho dele teve um problema com o McDonald's e ele colocou naquele site que ele já tinha guardado. E aí estava no ar e o McDonald's respondeu para ele. E ele pensou, opa, se eu botei aqui e uma empresa desse tamanho me ouviu, eu tenho um negócio aqui. Né? E aí ele conversou com outros amigos e conheceu a Gisele Paula, que era uma expert em atendimento de empresas. Ela fazia toda a parte de atendimento numa empresa. Ela disse que ela tinha um emprego chamado, que o setor dela era Fale com o Presidente. E ela era a que recebia todos os pepinos junto com o presidente, e ela ajudava a responder. Então ela era muito boa de atendimento, e os dois uniram os trabalhos, ele de desenvolvedor e ela como expert em atendimento de resolução de problemas. E aí eles criaram o Reclame Aqui. Bom, o Reclame Aqui veio num momento que as pessoas não estavam acostumadas. Ela associa muito a chegada do Uber, né? Que foi um momento que os taxistas não estavam prontos e foi aquele atrito entre táxis e Ubers. E o que é isso? Tu tá tirando o meu lugar, tu tá, né, mudando o meu modelo de trabalho, tirando emprego de muita gente, dando para outros, enfim. E as empresas não estavam acostumadas a receber reclamação. Onde é que vocês reclamam? Normalmente, onde é que a gente tenta reclamar inicialmente? Na própria empresa. E aí ela diz, isso vira algo feudal. Ela diz, você tem só uma linha, só um lugar para reclamar e correndo o risco de não ser atendido. E aí surge um lugar em que você pode reclamar o que você quiser para todo mundo ver. E aí as empresas entram em conflito, né? Ficam, o que é isso? Por que esse cliente não vem aqui?
E aí, então, surgiu, ela disse que a partir de muitos problemas inicialmente com as empresas, mas hoje virou uma ótima ferramenta para que as empresas o quê? Melhorem. Então a empresa busca a melhor oportunidade dentro do Reclame Aqui de melhorar o seu produto ou o seu serviço. E ela diz uma coisa que é muito legal, que é a partir da reclamação. A gente vê sempre uma reclamação como, nossa, ninguém quer receber uma reclamação, né? A gente fica preocupado, meu Deus, por que ela reclamou? Ela não tem razão. Não, a reclamação, não importa que tipo de reclamação, é a melhor oportunidade para a gente melhorar o nosso serviço. E eu, quando eu entendi isso, porque eu tinha meio que um pavor de receber uma reclamação, eu falo, nossa, e eu faço tudo da melhor forma possível e ele não tá gostando. O problema é ele. Nem sempre, né? Às vezes a gente pode não estar alinhado com o nosso cliente. E o que ela diz, gente, sabe qual é o maior problema nas reclamações que existem dentro de qualquer empresa, de qualquer serviço? É a comunicação. Vocês sabem qual é isso vale para nós. Isso me fez pensar. Como que a gente se comunica com os nossos, vou chamar aqui de alunos e clientes, tá? Que o nosso dia a dia a gente fala mais de alunos, né? A maioria das reclamações estão na forma que a gente se comunica. Uma comunicação mal feita, ela gera uma reclamação. Porque um diz que você falou, o outro diz que não falou, o outro diz, não, mas eu te disse, mas aonde é que tá isso? Onde é que tá escrito? É ou não é? Então, aí vai a primeira dica, o primeiro insight que eu recebi e que eu quero passar para vocês, que é como está a sua comunicação. Nós temos que saber nos comunicar com o nosso cliente. Eu já vou trazer dicas de como fazer isso para vocês. E aí ela traz uma outra provocação, e eu trouxe essa provocação para vocês aqui no meu Instagram. Tô gostando de ver, tem muita gente chegando, não é? É verdade, vocês concordam comigo? E vai mandando essa live aí pra galera, para que a gente discuta sobre esse assunto, porque a gente não fala. A gente muitas vezes só tá preocupado com o dia a dia de aula. Será que eu tô fazendo bem minha aula? Parte técnica. Mas um negócio envolve muito além da parte técnica. Muito além da parte técnica. E aí ela provoca dizendo assim, o Caio provocou ela dizendo assim, e aí, Gisele, o cliente tem sempre razão? O que vocês acham? O cliente, ele tem sempre razão? Sim ou não? Respondam pra mim. Respondam. Sim ou não? Cliente tem sempre razão? Rapidão aí. Sim ou não? A gente escuta falar muito isso. O cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu provoquei as minhas gurias no meu grupo VIP lá. A maioria respondeu o que vocês estão respondendo aqui pra mim. O cliente não necessariamente tem razão, certo? Mas a gente tem que levar em consideração as razões dele estar reclamando de alguma coisa e falando de alguma coisa. Ele tem razões para reclamar. E a gente tem que saber o quê? Ouvir. Pode ser que ele tenha razão, mas pode ter que ele tenha as suas razões e eu não vá atendê-lo da maneira como ele espera. Mas eu tenho que saber ouvir. E muita das dificuldades das pessoas hoje em dia é saber ouvir o cliente. Então, a gente acha que é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente está acostumada, e muitas vezes a gente não ouve. E é ali, na escuta, que está a melhor maneira da gente crescer. E sabe o que ela diz? Que quando um cliente reclama, a gente tem que dar valor. Sabe por quê? Porque hoje em dia, com a vida corrida que a gente tem, ninguém tem tempo para nada. Ninguém tem tempo para nada, todo mundo faz tudo correndo. E quando um cliente para te falar alguma coisa, tu tem que dar valor. E isso eu entendi quando eu costumo fazer algumas pesquisas de satisfação dentro dos meus cursos, gosto de saber a opinião dos meus alunos, de ouvir, e sempre peço críticas construtivas, ou daquilo que ele gostou e que ele não gostou. E quando eu escutei algo
que mexeu muito comigo, que quando a gente pede aquela nota pro curso e tal, e foi uma nota bem mediana e com uma reclamação, entre aspas, com uma construção, no início eu me choquei. No início eu pensei, nossa, eu não estava esperando por isso. Mas depois eu olhei com o olhar da construção, eu estava pedindo uma crítica construtiva. E aquele foi o melhor feedback que eu precisava. Porque apesar de ter sido de uma pessoa, não foi o da maioria, eu entendi que aquela pessoa ela podia não ter a razão, mas eu escutei. Se a maioria não achava aquilo dela, eu acredito assim, nossa, não é pra tanto assim. Mas ela me fez pensar. E ela me fez mudar alguma coisa dentro do meu curso, da minha próxima turma e melhorar. Porque eu nunca tinha tido aquele tipo de queixa, reclamação, como a gente quiser chamar, né? Ou de crítica, acho que crítica é uma boa palavra. E eu levei, no início me choquei, no início falei, será? Não, ela não tem razão, não é assim. Mas depois disse, não, eu posso melhorar isso aqui. Então, trazer a crítica como algo para construção é fundamental, tá? E aquele cliente que parou para te dar uma crítica construtiva, dá valor. Porque o pior cliente é aquele que vai embora e não te fala nada. Quem aí de vocês não tem aquele aluno que simplesmente sumiu, nunca mais voltou, nunca mais deu satisfação? Esse é o pior, gurias. Porque tu não sabe se ele não gostou, se ele não ficou satisfeito, ele não te deu a oportunidade de melhorar. Então, quando um cliente te fala alguma coisa, leva como uma crítica construtiva para tu melhorar e para vocês conversarem e alinharem as expectativas dos dois, né? Nem sempre as expectativas estão alinhadas, tá? E uma coisa que é importante, quem trabalha em lugares com mais pessoas, com mais instrutores. Quem aí trabalha com mais de uma pessoa dentro do seu estúdio, da academia, da onde for? Quem tem mais pessoas trabalhando com vocês? Quem? Não é, Cláudia? É ruim quando a pessoa nem te dá satisfação, ela simplesmente vai embora e você não sabe por que ela foi embora. Você não sabe se... Poxa, ela me disse, olha, Paula, eu vou parar agora, não tô bem de grana, não tá dando, tá difícil pra mim, ou eu não... Aí, de repente, tu vai poder ajudar ela de alguma forma, entende? Então, assim, aquele cliente que te fala o porquê que ele não tá continuando contigo é o melhor cliente pra você trazer pra vocês, tá? Ó, muita gente me dizendo que trabalha com mais pessoas. Ótimo. Ela diz uma coisa também, a Gisele, dentro das empresas dela, que ela vê... O que acontece no Reclame Aqui, gurias? O que acontece? O que as pessoas reclamam, tá? E já aconteceu comigo também, quando eu vou adquirir algum produto, ou um curso, alguma coisa assim, ou vai fazer uma aula num lugar. Todas as pessoas dessas empresas, elas têm que estar alinhadas. Ela chama de caixinhas, as caixinhas da empresa. Alguns estúdios têm secretária, tem uma pessoa da limpeza, tem a pessoa... os instrutores, às vezes de diferentes áreas, tem gente que trabalha com físico, com funcional, enfim, tá? Gente, essas pessoas, elas têm que estar alinhadas, porque muitas vezes a reclamação, o que acontece? A pessoa que tá lá na frente do teu estúdio, a secretária, ela tem uma linha de pensamento. Aí a pessoa entra no estúdio e acontece outra coisa. Aí um dia ela faz aula com outro profissional e ele fala uma outra coisa completamente diferente. Aí você tem uma regra dentro do estúdio. Se você não comunica essas regras dentro do seu estúdio para todos, desde quem entra até todos os instrutores, você tem uma diferença de comunicação e aí degringola tudo. E ainda tem um outro fator que nós, vou ter que ser bem realista agora, principalmente mulheres, tá? A gente trabalha muito com egos, né? Quem trabalha aí, gurias, quem é dono de estúdio, quem trabalha com outros profissionais, a gente sabe que a gente trabalha com o ego das pessoas. Por quê? Porque a gente quer ser benquista, a gente quer que o aluno goste da gente, a gente quer que o aluno volte pra gente, a gente quer ser a melhor professora.
E muitas vezes a gente esquece que a gente está trabalhando em equipe. E essa equipe tem que andar junto, senão o negócio não anda. Porque se essa aqui quer ser melhor que eu não posso fazer aula com ela. E eu já trabalhei em lugar assim. Antes de ter o meu próprio negócio, já trabalhei em que existia isso. Não, eu quero fazer aula com ela, ela é melhor que aquela. Aquela é melhor que essa. Não pode, todo mundo tem que falar a mesma língua, tem que ter a mesma caixinha para que a empresa ande junto. E é assim que as coisas funcionam. Então, se chega um aluno novo, todo mundo no teu trabalho, todo mundo dentro do teu estúdio sabe atender um aluno novo? Todo mundo fala a mesma língua com o cliente de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque eu faço treinamento até de como receber um aluno novo. Porque não adianta eu, Paula, que sou a dona do meu negócio, tratar muito bem um aluno, explicar para ele tudo como é que funciona. E aí, eu tenho pessoas trabalhando comigo, chega um aluno novo, ele fala assim, agora eu não posso te atender, tá? Tô em atendimento, o senhor pode vir outra hora? E aí, cadê aquele meu discurso lindo que recebe super bem, que explica, ou que se na verdade eu não posso atender, eu tenho um protocolo, olha, deixa aqui seu número para mim, que assim que eu puder eu vou entrar em contato com o senhor. Entendeu o que eu quero dizer? Todo mundo tem que estar falando a mesma língua, porque não é só o cliente feliz que dá lucro, é o colaborador feliz também que dá lucro. E se está todo mundo alinhado, o lucro vem para todo mundo. Então, como está essa comunicação entre você e seu cliente e você e seu colaborador? Mas assim, Cláudia, não é a culpa quando tem profissional que está difícil, se ele não se alinha com o teu tipo de trabalho, com os teus valores, ele não serve para o teu negócio. Se tu consegue passar os teus valores, passar o teu propósito para os teus colaboradores e eles entram e entendem e vestem a tua camiseta, dá certo. Então você tem que estar muito alinhada com seus propósitos para que as pessoas que trabalhem com você estejam do seu lado, vistam a camiseta e que qualquer pessoa que entrar pela porta seja um cliente de todo mundo. E é assim que dá certo. E não essa disputa de egos. E aí, pra gente trazer pra prática, o cliente feliz dá lucro, gurias? Vocês acham que cliente feliz dá lucro? Hein? Será que a gente não tem que se preocupar muito mais com quem já está com a gente do que apenas querer clientes novos por aí? A gente tem uma mina de ouro na nossa volta. Os nossos clientes que já estão com a gente, eles é que são a nossa fonte, eles é que são os nossos fãs. Sim, cliente feliz dá lucro, sabe por quê? Não é porque ele paga todo mês. Não é. Cliente feliz, ele fideliza. Cliente feliz, ele vende por ti. O cliente feliz, ele vira teu fã. Cliente feliz, veste a tua camiseta. Cliente feliz, se você tem algum problema, ele não se importa. Ele tá contigo. Então, a gente tem que sim pensar nessa experiência do cliente, porque aí você não vai precisar nem vender. Ele vai vender por você. E isso na prática é muito comum. Quem aqui não tem clientes fiéis que estão com vocês há anos e que vocês podem trocar de ambiente, de lugar, eles vão junto? Eu tenho muitos clientes que estão comigo há muito tempo. Eu posso ter trocado de ambiente e eles dizem, não, eu vou contigo. Onde tu tá, eu vou contigo. Hoje, eu atendi aqui de manhã uma família, pai, mãe, filho. Porque um começou e um foi indicando para o outro. Quem aí não acha comum quando vem mãe e filho, casais? Porque a confiança que a gente vai trazendo para esses clientes é o propagador do nosso negócio. Então a gente tem que dar muito valor para quem está aqui dentro. E não só fazer propaganda lá fora, ou post no Instagram, ou chamar. Vamos olhar para dentro, vamos olhar para quem está com a gente. O que eu estou proporcionando para quem está comigo que vai fazer eu prosperar e proliferar os meus clientes de uma forma genuína, com aquilo que eu propicio para quem já está comigo? Como está a experiência de vocês com os alunos de vocês? Já pararam para pensar nisso? E sabe quando é que o cliente fideliza, gurias? É quando ele tem um problema. Se a gente resolve um problema dele, a gente fideliza. Porque aí ele sabe que ele pode confiar em ti.
Anotem isso. Um cliente, ele fideliza para vocês quando ele tem um problema e esse problema é resolvido. Se você tem uma resolução rápida, se você tem uma resolução que acolhe, se você tem uma resolução que ele espera, ou se você vai além daquilo que ele está esperando, ele está contigo para sempre, né? E quando eu falo a dor, eu não quero dizer só uma dor física, é qualquer tipo de problema que você vai resolver no dia a dia mesmo, tá? E aí eu trago para vocês uma inquietação que é: como é que está a experiência do aluno de vocês? E essa experiência vale para tudo que vocês proporcionam para eles, desde a hora que ele entra no estúdio ou no ambiente de trabalho, ou que você entra na casa dele, ou na escola, onde for, tá? Como está essa experiência? Como ele se sente em cada etapa do processo de venda, que a gente diz, né? Então, a venda não é só quando ele entra aqui, paga a mensalidade e vem fazer a aula. A venda é desde o momento que ele contratou o meu serviço até o momento final, até um mês, né? O segundo mês, como é que eu estou até o final da aula, como que eu estou fazendo essa experiência dele do início ao final da aula, tá? Então, e aí o que envolve a experiência? Dentro do nosso mundo do Pilates, gurias, o que envolve a experiência? A minha abordagem, a minha postura profissional, o meu ambiente, e aí eu posso incluir um cheirinho. Eu digo, eu gosto, vocês levam um cheirinho para dentro do estúdio de vocês? Eu proporciono um aroma, proporciono algo que pode ser mais agradável desde a hora que ele entra. Eu gosto. Não acho indispensável, não acho, tem que ter. Não acho que tem que ter. Mas os alunos elogiam e eles gostam, né? Tem que estar de acordo com aquilo que eu estou proporcionando. Você cobra um valor legal? Esse valor está de acordo com aquilo que você está proporcionando? Então proporciona a experiência. Você tem ali uma recepção que tem um cafezinho. Eu investi numa xícara que tem um formato de coração. Não tem ninguém que não pegue essa xícara e fala assim: nossa, que amor, que legal! Não tem. Quem não pegue. E poderia ser qualquer xícara. Por que a xícara que eu tinha antes, ninguém falava, a pessoa quer o cafezinho, adora o cafezinho, mas quando eu dei uma experiência diferente, ela olhou, nossa, que legal, adorei tirar foto, posta. É uma experiência. Então a experiência começa desde a hora que ele entra aqui dentro, tá? Mas não é só através de um mimo desses. Sabe quando é que começa a sua experiência, a experiência do cliente? Quando ele abre a porta. Quando você abre a porta para o seu cliente. O seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite é a primeira experiência que você vai proporcionar para o seu cliente. Porque não tem coisa pior do que um cliente abrir a porta e você dizer, bom dia. Ou você dizer, bom dia! E eu já ouvi isso de um cliente dizendo assim pra mim, como é que tu consegue todos os dias dar um bom dia assim? É o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. E o meu bom dia é igual ao meu boa noite. A pessoa que vem fazer aula comigo às 8 da manhã vai ter a mesma experiência que a pessoa que vai fazer aula comigo às 20 horas, às 8 da noite. E isso é um diferencial. Parece óbvio, mas eu te garanto que não é. E faz toda a diferença. Porque se você está cansado às 8 horas da noite, você não está pronto para dar essa aula às 8 horas da noite. Porque o seu aluno, o seu cliente, ele não tem culpa que ele só pode chegar aqui às 8 horas da noite querendo seu bem-estar, sua qualidade de vida, sua energia, sua disposição. E chega aqui e tem um boa noite, nossa. Ai, meu último cliente do dia. Meu último cliente. Ai, graças a Deus está terminando. Já pensou? Eu viro as costas e vou embora. Mas acreditem, tem gente que faz. Tem gente que conta, nossa, eu tô aqui o dia inteiro
Pensa bem, gurias, pensa bem, tá? Então, ó, a mesmo bom dia tem que ser a mesma entonação do boa noite, tá? Além disso, claro que a tua postura profissional. Vocês já ouviram falar de gente que fica no celular durante a aula? Vocês já ouviram? Eu já escutei e já tive alunos que me contaram que fizeram pilates em locais que a professora ficava sentada num puff, olhando o celular e tinha 3, 4 alunos fazendo exercício. Eu não pude acreditar. Não pude. Falei, não é possível. Não é possível que isso aconteça e essa pessoa queira ter uma agenda cheia ou queira ter recomendação. Como? Cara, o mínimo que tu tem que fazer é ficar do lado do teu cliente. Ele tá te querendo, pagando pra te estar ali durante 50, 55 minutos do lado deles. Não importa se for 1, 2, 3 ou 4. E a pessoa senta e olha o celular. Ah, não. Aí tem mais é que trocar de profissão mesmo, né? Tá na profissão errada. E quem dá aula em grupo aqui? Quem dá aula para 2, 3, 2 não tanto, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo? 5, 6 pessoas ao mesmo tempo? Porque aí vocês podem me dizer, ai Paula, mas é tão difícil a gente dar a mesma aula, ter a mesma energia para um grupo e dar a mesma atenção para um grupo? Gurias, olha, quando vocês forem dar uma aula em grupo, o aluno de vocês tem que sentir que aquela aula é para ele. Não importa que seja a mesma aula para todos, mas você vai fazer que aquela experiência dele seja a melhor experiência que ele vai ter. Desde fazer uma adaptação para ele, orientá-lo quanto a um posicionamento, mesmo que você esteja dando um comando verbal, diga o nome dele. Excelente, fulano. Arruma um pouquinho o seu ombro, fulano, né? Jamile, arruma a sua postura, né? Priscila, muito bom, mas vamos melhorar esse braço aí. Conecta, conecta. Fala o nome. A pessoa quer a pessoalização, a personalização dessa aula. Diga o nome durante a aula, faça pequenas correções durante a aula. O aluno vai se sentir importante, ele vai saber que aquela aula é para ele, tá? Então, faça ele ter a melhor experiência dentro mesmo de uma aula em grupo, certo? Conversa paralela entre alunos ou entre você e o seu cliente, Adri? Não entendi muito bem a sua pergunta. Conversas, eu acho que sim. Tem pessoas, a gente sabe que muito cliente vem para o Pilates para fazer uma terapia. É ou não é, gurias? Muita gente vem fazer terapia aqui, não necessariamente vem fazer só exercícios. Tô certa ou não tô? Então, para mim, o mais importante é a gente estar alinhado às expectativas desse aluno. Eu sei que tem alunos que precisam disso, mas sei também que tem alunos que não buscam isso. Então, eu tô alinhada à expectativa do meu aluno. Se tem dias que ele precisa daquele bate-papo, que ele precisa contar, que ele precisa falar um pouco mais, eu dou abertura sim, porque sei que aquilo também faz parte do meu tratamento, da expectativa e que nós estamos alinhados. Porém, eu não posso esquecer também que ele está indo ali para buscar algo a mais de uma atividade física, né? De uma cura de uma dor. Mas às vezes a dor nada mais é do que a somatização de algo que vem daqui. E que se eu consigo trazer ele para externar um problema, para externar algo, eu consigo descobrir os motivos daquelas dores. Então não adianta eu só dizer, bom, agora deite aqui, sente aqui, vamos trabalhar. Como as pessoas não escutam os clientes, escutar tá ali, muitas vezes a resposta tá na escuta. Quanto mais perguntas a gente faz, mais a gente consegue entender as dores dos nossos clientes, tá? Conversas paralelas entre alunos vai muito de como você conduz, tá? Principalmente em aulas em grupo, tá? Então, acho que a sua
o seu posicionamento, a sua postura é o principal. Eu tenho alunos aqui, vou ser bem realista, vida real, que vem alunos aqui que já fazem aula juntos há muitos anos e que às vezes chega agora, vamos trabalhar, mas eu sei o quanto aquilo é importante para eles também. Mas eu puxo, porque eles estão aqui para evoluir dentro de um exercício, né? Então, a gente sabe que a gente vai conhecendo os nossos alunos, mas para quem trabalha em grupo, principalmente, tem que ter uma boa postura para que todas as expectativas sejam atendidas, porque tem alunos que não gostam dessas conversas paralelas e que isso atrapalha uma dinâmica de aula, né, gurias? Tá? Então, agora, primeiro, e isso vai o quê? Na educação. Vou quase aqui para a reta final da nossa aula. Estão gostando? Vai mandar coraçãozinho aí para mim. Tá fazendo sentido para vocês? Quero trazer algumas dicas do que eu faço no meu dia a dia agora, tá? Dentro das expectativas tanto dos meus clientes quanto com os meus valores, naquilo que eu acredito ser o melhor, aquilo que para mim faz sentido, tá? Porque nem todo cliente é pra gente. E aí vem aquela outra provocação de quem já demitiu um cliente. É possível demitir um cliente com educação, com explicação, porque nem todo cliente pode estar alinhado com a gente, né? Se tem gente aqui que quer vir só para conversar, só para tomar um cafezinho, e tem outras pessoas que estão aqui nesse mesmo horário para fazer a aula, então esse aluno não está alinhado com os meus valores. Nossa, o meu trabalho é diferente. Se você não se adequa a esse formato, tá tudo certo. A culpa não é sua e a culpa não é minha. A gente só não tá alinhado nas nossas expectativas e eu não vou conseguir te dar aquilo que você está buscando, né? Então a gente tem outras maneiras também, de uma forma educada, de fazer essa demissão. Porque tem aluno que adora reclamar o tempo todo, porque tem aluno que só quer conversar o tempo todo, tem aluno que quer ficar remarcando aula o tempo todo. É ou não é? E a gente não tem como ter isso todo dia, toda hora. Então a gente tem que educadamente fazer essa demissão e tá tudo certo. Porque tem aqueles clientes, né, gurias, que são pesados, trazem uma energia. Vocês não têm aqueles clientes que falam assim, nossa, agora vem o fulano. Respira, que agora vem o fulano. Conta até 10, que agora vem... Eu, muito pouco. Por quê? Porque eu tô tão alinhada e tão... segura das minhas expectativas, daquilo que eu acredito, que eu falo tudo para os meus clientes do início ao fim. Então, se ele já não se alinha comigo, ele já nem continua. Então, hoje eu não tenho muito esse problema daquele aluno que eu tenho que respirar 10 vezes, né? Então, acho que é importante a gente educar. E como que acontece? Já respondo, Nacheli. Como que acontece essa educação dos alunos, tá? Primeiro, gurias, as regras, todo mundo aqui tem que ter regras, tá? Uma empresa funciona com regras. Por mais que a gente seja amiga dos clientes, por mais que a gente crie vínculo, porque venda é vínculo, isso é uma das coisas que se falou muito no podcast, que é isso, venda é vínculo. E como que eu crio esse vínculo com esses meus alunos? Educando, tendo uma excelente comunicação, resolvendo os problemas deles da melhor forma possível, mas alinhando regras. Então, todo o trabalho, não importa se é no estúdio, se tu atende personal, se tu atende... Eu tenho que ter as minhas regras. E eu tenho que comunicar as minhas regras logo no início. Porque assim a gente já vai jogar o mesmo jogo desde o início e vai estar tudo certo. Então, além, claro, de eu ter um ambiente acolhedor, de eu tratar o aluno com a melhor técnica, oferecer a melhor aula, eu vou proporcionar a resolução das dores dele, do que ele está buscando, eu tenho que educar com as regras. E como é que eu faço isso? Tem várias formas, né, gurias? Vocês podem ter na entrada do estúdio regras. E regras de quê, Paula? As principais. Regras de pagamento. Como é que vocês querem receber? O aluno tem que saber desde o início. Eu conheço um monte de instrutor que não sabe cobrar. E foi isso uma pergunta que eu fiz para vocês hoje. Vocês sabem cobrar?
Você tem dificuldade para cobrar? Se você tem dificuldade para cobrar é porque você não tem regras claras. E pensem que venda é uma troca. Você está trazendo algo para o seu aluno, um bem-estar, uma saúde, uma qualidade de vida, menos remédio, mais longevidade. E a troca ela é monetária, ele te paga para isso. E tá tudo certo. Isso não é problema, a cobrança. Não é vergonha. A gente tem algo achando que... Tem muitas pessoas que acham que é vergonha cobrar. Parece que a gente está botando uma arma na cabeça da pessoa e dizendo, ó, me paga. Gente, é uma troca e isso tem que ser muito claro e muito simples e muito objetivo. Então, tenha regras claras. Você quer receber no início do mês? Quando o seu cliente perguntar, diga, olha, é todo início do mês, deixa lá na entrada do seu estúdio ou deixa na sua mensagem de WhatsApp, né? Ele tem que saber do início ao fim como é que funcionam as suas regras. Remarcações de aula, outro problema gigantesco dentro dos estúdios. Ai, aluno remarcando. Regras. Como é que funciona? Como é que eu funciono aqui? Olha, aluno faz uma vez por semana, ele tem direito a uma remarcação por mês. Se ele faz 2 vezes ou mais, são 2 remarcações por mês. E eu deixo isso claro no início. E aí o aluno já sabe que se ele tiver que desmarcar com antecedência, de aqui no meu caso, 6 horas de antecedência, ele vai ter direito. Desmarcou menos de 6 horas, eu já deixei claro no início, pode ser por contrato, pode ser por regras, tem que avisar, a aula é dada, tá? Tem que ser mais firme sim, Adri, funciona. Eu vou contar um caso para vocês aqui, eu tive uma experiência com um cliente que me pediu, eu já com todas as regras claras, estabelecidas, de remarcações, de tudo. E o aluno me pediu desconto no mês seguinte porque ele teve Covid e ele não pôde vir nas aulas. Ficou 2 semanas sem vir nas aulas, ou 10 dias, não chegou a ser 2 semanas completas, não foi 2 semanas. E falou, olha, eu espero que tu entenda que eu não vim por motivo de saúde, eu tenho como provar e eu gostaria que abatesse o valor no mês seguinte. Só que guria, se tem uma coisa que eu aprendi dentro do empreendedorismo é que quando você tem regras e valores, é isso que vai fazer te dar confiança e credibilidade. E eu disse, olha, eu entendo, muitos dos meus clientes, já pensou se eu desse desconto para todo mundo que teve Covid? Muitos dos meus clientes aqui já tiveram Covid também e o nosso combinado, o nosso acerto lá, como a gente falou no início, é que eu remarco as aulas dessas que não foram feitas. Assim, você não perde as aulas que não veio e a gente também mantém o nosso combinado do valor integral. Por quê? Porque isso foi o combinado. O aluno gostou? No início não. Mas ele entendeu e pagou, indicou, quando eu vi, indicou mais uma pessoa para cá, quer dizer o quê? Eu cumpri com aquilo que eu vendi. Se eu chegar para ela e dizer assim, ó, tá bom, vou te dar um desconto. No mês seguinte ela me diz outra coisa e me pede desconto de novo. E aí eu abri. E quando eu abri, eu perdi a credibilidade, eu perdi a confiança e aí eu não visto os valores da minha empresa. Então, e outra que vale aqui para vocês também, a mesma coisa aconteceu comigo numa aula experimental. O aluno me pediu, tem aula, eu expliquei todo o processo da empresa, tudo como é que funciona aqui dentro das minhas aulas, dinâmica, remarcações, valores, tudo. No final ele disse, mas a primeira aula não é gratuita? Eu disse, não. Primeira aula não é gratuita. Mas eu acho que deveria ser, porque assim eu tenho oportunidade, você tem oportunidade de mostrar o seu trabalho para outras pessoas e mais pessoas te conhecerem. Eu disse, olha, eu não preciso mostrar o meu trabalho de forma gratuita atualmente para que as pessoas conheçam o meu trabalho. Eu já tenho uma clientela bacana, já conhecem, as pessoas chegam até mim porque já me conhecem e confiam no meu trabalho. E eu tenho certeza daquilo que eu entrego. Mas se o senhor não gostar, vai pagar por essa aula e não precisa mais vir, isso é muito livre, mas eu de forma gratuita não trabalho mais, porque já trabalhei uma vez, né? Não gostou, veio, pagou, depois veio, tá aqui 2 vezes por semana, já trouxe esposa, então assim, eu entreguei aquilo que eu prometi, e aí entra a qualidade técnica e entra também eu mostrar aquilo que eu tô
cobrando. Então, se eu cobrei bem, eu vou mostrar de acordo com o que eu tô mostrando, tá? Ainda é verdade, Marcinho diz, mas o estúdio do lado tem aula de graça. Tá tudo certo, pode ir lá, faça a sua aula, se o senhor quiser, volte aqui, que eu vou lhe oferecer a minha. Não de graça, mas fique à vontade. E é isso que eu digo de alinhar as expectativas e de demitir um cliente. Eu não quero um cliente que vem aqui só para fazer uma aula de graça. Não preciso mais disso. Então, um sinal de que nós não estamos alinhados. Eu tenho certeza que vocês também não precisam disso. Então, a gente não tem que fazer o que a gente fala assim, né, de mendigar esse cliente. Se ele não tá alinhado comigo, tá tudo certo, tá? Outra coisa, resolver rápido um problema. A gente sabe que canais de comunicação hoje em dia tem vários, né, gurias? Mas a gente tem que ser o mais rápida e direta possível. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp Web, que veio para facilitar muito o nosso dia a dia. De deixar uma mensagenzinha pronta caso você não esteja disponível, tá? Ou se você tiver que responder, muitas vezes eles vêm falar com a gente no domingo à noite, segunda à noite. Eu sou do perfil que respondo a maioria das mensagens, muitas vezes até fora do horário comercial, tá? Sei que tem muita gente que é contra isso, tá tudo certo, mas eu sei que os meus clientes gostam de uma resolução rápida. Então, se ele chega pra mim e diz assim, Paula, eu não vou poder ir amanhã na aula, isso tá dentro do prazo, ele me avisou 8 horas da noite, tá? E eu terminei de trabalhar, sei lá, às 7. Eu consigo remarcar, se eu sei que eu tenho agenda e tal, eu respondo pra ele na hora, ele fica um cliente feliz, satisfeito, eu retribuo e ele fideliza comigo porque ele sabe que eu resolvo rápido, tá? Deixa eu ver essa pergunta aqui. Se a pessoa já tiver feito as 2 reposições e precisar se ausentar por viagem a trabalho, não. Se for motivo de doença, Fernanda, eu acredito que até a gente pode abrir uma exceção. Mas se ele já repôs as 2 aulas e vai sair por mais 2 e quer mais 2, aí já viram 4. Porque ele tem que repor no mês vigente. Não, então não, tá? Eu consideraria numa situação de doença, sim. Eu acho que se é um cliente que já está contigo há um tempo, que te conhece, que você conhece, que vale esse investimento de abrir uma exceção, sim. Só que pra gente abrir exceção, a gente tem que ter regra, tá? Sem regra vira um oba-oba. Então, quando você tem regra, você pode abrir algumas exceções para aqueles clientes que valem a pena. Porque tem clientes que valem a pena, tá? Eu acredito que sim. E quando a gente mostra essa confiança, quando a gente dá essa confiança, esse cliente fideliza também. Só não pode virar... Aí você pode dizer, olha, vou abrir essa exceção para você porque é doença e tal, porque você sabe, né, que a gente costuma fazer só apenas 2 reposições por mês, enfim. Deixa claro. Não é assim, não, tu é meu amigo, eu vou abrir essa exceção para ti. Senão vai virar um oba-oba. Deixa claro por quê que tu tá abrindo essa exceção, que é um motivo de doença, você sabe que não é sempre que isso vai acontecer, tá? Então, é importante. Eu acredito que abrir exceção, sim, tá? Outra coisa, a gente já falou de postura profissional, já falou sobre o ambiente, já falou sobre regras, tá? Deixa próximo, explicar como é que funciona teu ambiente de trabalho. Outra coisa, explica o que tu tá fazendo. Vocês já viram como os clientes gostam de saber os exercícios, entender um pouco daquilo que ele tá fazendo, né? Eu já ouvi feedback de aluno dizendo, nossa, nunca ninguém me explicou. Já ouvi gente falar, nossa, esse aqui é o exercício tal, dizer o nome dos exercícios. A gente acha, eles não dão bola. Eles dão bola, sim. Eles querem saber, sim. Isso te dá confiança, te dá credibilidade de que você sabe o que está fazendo, tá? Então, importante, mostra que você... Façam o simples, gente. O simples é o que fideliza. O cliente quer um bom atendimento, uma boa comunicação, uma boa resolução de problemas, um bom ambiente, um clima agradável para que ele resolva aquilo que ele veio buscar com vocês, que muitas vezes é além de uma dor física. Ele vem buscar um ambiente acolhedor, ele vem buscar saúde, ele vem buscar disposição, ele vem buscar um sorriso, ele vem buscar uma conversa, ele vem buscar pessoas. E a gente lida com pessoas. A gente não é uma empresa, né? A gente está lidando, a pessoa não está contratando Pilates na escola, a pessoa está contratando a Paula e a equipe dela. E ela confia na equipe dela. Se ela diz que isso aqui é bom, vocês não são os profissionais de confiança
dos alunos de vocês? Os alunos de vocês não buscam, não falam assim para vocês mesmos, falam, ô Paula, tem um eletricista para me indicar? Olha, tô precisando fazer uma coisa. Por quê? Porque a gente se torna um profissional de confiança que até para outras coisas a gente vira referência. Então, isso tem um valor que a gente não tem dimensão. E é essa confiança que os nossos clientes nos trazem é que a gente tem que cuidar. Cuidar de quem confia na gente. Cuidem, se eu posso deixar uma mensagem final, é essa. Cuidem de quem confia em vocês e façam a melhor experiência do início ao fim. E quando alguém me perguntou de como pedir esse feedback pode ser em formato de dizer como você está se sentindo, como está sendo as aulas para vocês depois de um mês. Pergunte o que o seu aluno quer, o que ele espera dessa aula. Ele veio atrás de uma cura de uma dor? Ele veio atrás de uma atividade física? Ele veio atrás apenas de um momento para ele? Porque é isso que você vai alinhar. Se você vai curar essa dor, se você vai trazer um momento de atenção, que muitas vezes eles querem só atenção, e é assim que esse cliente vai com você do início ao fim. Isso vale para crianças, isso vale para adultos, isso vale para adolescente, isso vale para idoso, vale para qualquer tipo de cliente. Pensem que vocês estamos indo de conexão com pessoas e nós da área da saúde lidamos com pessoas. E mais uma dica, a questão da cobrança, que alguém falou que tem dificuldade para cobrar. Sabe como é que eu faço aqui? Eu faço uma mensagenzinha no início do mês para todos os meus clientes, falando, olha, estamos começando mais um mês, de forma bem educada, simpática, né? Estamos começando mais um mês, então encaminho aqui os nossos valores referente ao mês tal, deixa lá a forma de pagamento, o cliente quer resolução. Eu coloco o Pix ou os dados da conta todo mês. Não adianta falar assim, ó, o Pix eu já te mandei. Não, ele quer todo mês. Por quê? Porque você facilita a vida dele. E eu faço isso não só para os meus alunos do estúdio, eu faço isso para as minhas alunas de curso, para quem faz aula online comigo, para os meus instrutores. Eu quero dar a melhor experiência, eu quero que quem esteja comigo seja acolhido por mim. E sabe que eu vou estar do lado do início ao fim, do processo de pagamento ao processo de experiência com o que eu estou oferecendo, do início ao fim, resultados. Porque quem está com a gente quer resultados. E eu quero dar o melhor resultado para os meus clientes. Então, eu espero que vocês anotem, aproveitem e me contem. Quem tá lá no nosso grupo VIP, a gente tem um grupo VIP em que eu compartilho tudo também com vocês. Tá lá no link da bio. E quem puder, quem anotou alguma frase, eu vou deixar essa live salva. Se vocês comentarem embaixo dela um aprendizado hoje pra mim, eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que tudo é uma troca, né? Eu quero dar o meu melhor pra vocês e quero ouvir esse feedback de vocês também. Se aquilo que eu tô trazendo faz sentido. E se fizer sentido, se essa live fez sentido pra vocês, me contem embaixo dela. Eu vou postar ela agora e compartilhem comigo algum aprendizado que vocês tiveram, porque vocês vão me deixar muito feliz. E semana que vem, quarta-feira, a nossa live vai ser prática. Eu vou trazer alguma aula, quem tá lá no grupo vai saber antes qual vai ser o tema da live, mas vai ser prática de Pilates. Então nós vamos intercalar agora podcasts comentados de empreendedorismo e aulas práticas. Gostam? Faz sentido? Vamos fazer junto? Estão comigo nessa? Então, a gente tá junto, tá? Então, eu vou botar agora, vou deixar essa live salva. Cuide de quem confia em você. Querida Camilinha, amada, comenta lá agora, não aqui na live, quando eu postar, lá nos comentários da live. Se essa frase fez sentido, bota lá. Vocês são minhas experts aqui, ó, sabem que eu amo de paixão, são minhas até hoje, mesmo depois do curso já ter terminado, eu quero elas sempre comigo, tá? Então, é isso pra mim, é cuidar de quem confia em mim, tá bom? Então, tô postando ela aqui. Um beijo, um ótimo trabalho para vocês e a gente vai se encontrar toda quarta-feira, 13h. E indiquem essa live se vocês gostaram também para quem mais precisa ouvir. Um beijo.